Eita. Pessoal, essa aula ela vai ser gravada, tá bom? E vou comunicar isso a vocês antes da gente começar. Já estamos com 32 pessoas conectadas. Que legal. Perdi a minha parceira de vista aqui nos... Eu tô por aqui, tô aqui com essas conversas. Tô muito feliz que tô vendo as minhas meninas do coração aqui também, as meninas que eu conheci com intermédio aí do Laércio. Tô muito feliz que vocês todas estão por aqui. Espero que eu consiga entregar tudo aquilo que vocês estão esperando, porque vai ser maravilhoso. Nós fizemos tudo com muito carinho para cada uma de vocês saírem aqui hoje, pelo menos aí com uma nova visão sobre a comunicação na liderança. Verdade, Rai. Eu tô também bem feliz porque eu tô vendo meus parentes aqui, ó. A Clo, eu consigo ver a Clo aqui, aqui à vista, eu consigo vê-la. Minha prima aqui. Tenho certeza que, como nós estamos aí com 32 pessoas conectadas, mas não dá para ver todo mundo, eu tenho certeza que tem vários amigos, vários parentes, várias pessoas que nos acompanham aí também no Instagram né, as meninas que já estão aí na imersão, já estão aí, é, fizeram já a inscrição para o dia 25, já estão aí com a gente, os nossos ex-alunos também, que já passaram por nós. Nossa, pessoal que trabalha aqui com a gente, é muita gente. Nossa, nós estamos assim transbordando de alegria. Com certeza. Verice, boa noite. Raquel Romênia, boa noite. Pessoal que está escrevendo aqui no chat. Jana, boa noite. O Yara, todo mundo aqui, uma ótima E noite. aí, Maria Esteves, muito bom ter todos vocês aqui Cunha conosco. Lava, minha cunha. Maravilhoso, todo mundo, muitíssimo obrigado. Vamos começar então? Vamos, bora lá. Ana Cláudia, boa noite. Maravilhosas, todas muito maravilhosas, estou muito contente. Bora lá. Bom, meninas, boa noite. Eu acho que só tem mulheres nesse grupo, não estou vendo. Se Eu tiver te algum homem, se manifeste, para que a dormi. gente não chame toda hora de boa noite, meninas. Ai, eu entendi, você falou, vai dormir. Vamos desligar os microfones neste momento. Que legal. Eu peço para vocês desligarem os microfones nesse momento, para que a gente consiga não ter nenhum ruído aí na nossa comunicação, tá bom? E lá vamos nós. Vamos dar início aí à oratória com propósito, na edição gratuita de comunicação na liderança. Sejam todas muito bem-vindas. Acho que a Kênia caiu. Kênia, tá aí? Estou aqui, Rai. Muito Bom, bom. pessoal, Rai, pode passar, por gentileza, aí. A Rai vai estar compartilhando a tela. Sejam muito bem-vindas ao mundo da comunicação, mais uma vez. Eu vou me apresentar, depois a Raiane vai se apresentar também. Que tem as nossas redes sociais, algumas pessoas já nos seguem. Se você não nos segue ainda, nós fazemos o convite para que vocês possam nos seguir nessa noite e conhecer um pouco mais sobre nós, sobre o nosso trabalho. Eu sou a Kênia, sou psicóloga de formação, sou psicóloga aí já não parece gente, mas quase há 20 anos. Sou pós-graduada em gestão estratégica de pessoas, estou finalizando aí psicologia organizacional, estou fazendo também uma pós de neuro,
gestão, neuropsicologia, neuropsicopedagogia. Hoje eu sou palestrante, também dou apoio à gestão em um colégio lá em Bom Sucesso, chamado Colégio Bom Sucesso. Acredito que tem algumas pessoas do colégio lá também aqui junto com a gente nessa noite. Sou mentora de comunicação, trabalho aí também com treinamento e desenvolvimento de pessoas, de liderança. E é uma honra estar aqui nessa noite falando com vocês. Sou casada, sou mãe de dois filhos lindos, o Bernardo de 11, a Isadora de 6, e o meu esposo agora está ali cuidando deles para que eu possa ficar bem tranquila aqui cuidando de vocês aqui nessa noite. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Rayane, sou enfermeira, gestora, especialista em comunicação, especialista em gestão. Estou aí na área da saúde há 16 anos. Nesses últimos 5 anos, intensamente na comunicação e na gestão especificamente. Então, acredito que eu tenho muito aí para agregar dessa gestão na prática, que a gente sabe que não é fácil. Bom, aí estão nossas redes sociais. Eu também sou casada, sou mãe de dois adolescentes, então todo mundo que tem um adolescente em casa sabe como é desafiador fazer essa gestão da casa também. Então, estamos aí. Quem quiser saber um pouquinho mais, eu sei que tem muita gente aqui que já me acompanha. Eu coloco bastante conteúdo lá também, diariamente. Falo bastante sobre gestão e sobre comunicação. Então, para quem quiser me acompanhar, fique à vontade, que eu acho que essa rede ela sempre está aí para ser fortalecida. E é uma honra estar aqui hoje com vocês. Muito bom. Rai, pode passar, por favor. Então, vamos lá. Nós agora queremos a participação de vocês, tá? Escrevam aí no chat. A Rayane vai estar acompanhando o chat aí, porque nós vamos já fazer uma pergunta para vocês. Quais são as consequências de uma comunicação ineficaz, na visão de vocês? Digam aí. Qual que são as consequências de uma comunicação ineficaz? Escrevam aí no chat para gente, por favor. Conflito. Vamos escrevendo. Conflito, ineficiência, erros na compreensão de mensagens, falhas nos processos, retrabalho, ruído, mal entendido, viés de entendimento equivocado, mal interpretação, perda de resultados, baixo desempenho e eu acho que o campeão aí do retrabalho. Eita, bastante coisa. Erros, ineficiência, falta de adesão, muito boa na falta de adesão. Uhum. Sim. Olha como a comunicação ela é importante. A comunicação ela é importante desde ali do bebê, né? Onde a comunicação dele é uma comunicação de choro, que ele precisa chorar para ele poder se alimentar, ele precisa chorar para que nós possamos entender que ele precisa de alguma coisa. E essa comunicação ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, e até que algumas pessoas chegam na posição de liderança e elas precisam utilizar a comunicação como a sua ferramenta aí de trabalho, de instrução, de ajuda, né, na resolução de conflitos, na resolução de tantas demandas que chegam aí para os gestores. Então, a comunicação, a maneira como eu me coloco, a maneira como eu falo, ela pode gerar tantas coisas
como vocês colocaram aí, a Rayane leu, uma comunicação ineficaz. Olha quantas coisas podem acontecer diante de uma comunicação ineficaz. Com certeza você conhece, você já vivenciou, você já passou por algum momento que você verificou e falou: Poxa, essa comunicação não foi eficaz. Eu acho que se de repente tivesse feito essa comunicação de uma outra forma, talvez os resultados teriam sido diferentes. Ou até mesmo você pode, em algum momento, ter feito uma autoanálise sua e pensado: poxa, eu poderia ter me colocado de uma forma diferente, eu poderia ter passado essa informação diferente para que os resultados fossem melhores. Então, como é que está a sua comunicação hoje? E a comunicação ineficaz, pode ter certeza que ela gera muitos frutos que são, às vezes, difíceis de de estar percorrendo eles aí no dia a dia, né? Então, porque comunicar é mais do que transmitir informação. Pode voltar, Rai, lá. Comunicar é muito mais do que transmitir informação, é construir autoridade, criar confiança e ocupar espaços através da sua voz. É gerar conexão, é gerar o outro, ele precisa te ouvir e confiar em você, confiar naquilo que você fala, confiar na sua postura, confiar na forma como você se coloca. Então já fica aí algumas perguntas. Será que você está construindo autoridade? Será que você está passando confiança, conhecimento, atitude, diante da sua comunicação? O outro entende, é claro, aquilo que você está falando? Ou será que essa clareza fica somente com você e você não consegue transparecer essa clareza para o outro? Pode passar, por favor. E olha que interessante, né? Nós pegamos aqui um dado recente da Forbes, que ela nos trouxe aí em maio de 2026, tá? Desse ano. Porque explicar demais pode fazer líderes parecerem inseguros. Quando a necessidade de explicar tudo vira excesso, a comunicação perde força, gera dúvida e pode transmitir insegurança em vez de confiança. Será que você é aquele líder que precisa se explicar demais? Você conhece um líder que precisa explicar muito? Ou através de uma comunicação clara, objetiva, ele já consegue entender tudo, ou talvez você atropela um pouco essa comunicação? Será que você está passando segurança naquilo que você está falando diante das pessoas que estão te ouvindo? Não é sobre falar bonito, é sobre gerar conexão. Toda vez que eu me comunico de maneira verbal, não verbal, eu estou gerando conexão. A minha comunicação, ela precisa gerar conexão. O outro, ele precisa entender claramente aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou passando, aquele direcionamento que eu estou dando. Então, fica aí a dúvida, né? Você conhece alguém? Ou será que você consegue gerar uma conexão entre as pessoas através daquilo que você fala, através da sua postura, através do seu não verbal, do seu olhar, dos seus gestos, da sua postura? Pode passar. E aí, nós vamos entender um pouquinho na prática. Peguem aí caneta e papel em mãos, que nós vamos responder algumas perguntas, tá bom? Nós vamos fazer um teste aí de comunicação. Como é que está a sua comunicação voltada para a liderança? Antes de eu te ensinar sobre comunicação na liderança, quero que você descubra como que está a sua comunicação hoje. Você não vai precisar apresentar, tá? Você não vai precisar falar, mas seja sincera para realizar a sua autoanálise. Essa análise vai ficar
com você, somente com você, tá bom? As respostas. Todo mundo tá com papel e caneta aí na mão? Dá um joinha pra gente saber que a gente já pode começar o teste. Maravilha. Então vamos começar, tá bom? Prestem atenção. Então vamos lá. Cada pergunta vai receber nota de 0 a 3, tá? Então, diante da pergunta, você vai colocar 0 igual a nunca, 1 às vezes, 2 quase sempre, 3 sempre, tá bom? Pode passar. Então vamos lá. Primeira pergunta. Eu consigo explicar o que espero da equipe de forma simples e objetiva? Respondo aí. 0, 1, 2 ou 3. 0 nunca, 1 às vezes, 2 quase sempre e 3 sempre. 2. Minha fala transmite firmeza sem parecer arrogância ou grosseria? Dei a sua nota. 3. Eu escuto antes de responder ou já penso na defesa? Na minha resposta, eu já me penso em me defender. Ou eu escuto? 4. Eu consigo corrigir alguém sem humilhar, atacar. Volta um pouquinho, vai. Eu consigo corrigir alguém sem humilhar, atacar ou gerar resistência? Pode passar. Eu consigo controlar o meu tom de voz em conversas difíceis? 0 nunca, 1 às vezes, 2 quase sempre e 3 sempre. Quando falo, as pessoas entendem, se envolvem e agem? Pode passar. Eu consigo me posicionar em reuniões sem medo de parecer inconveniente? 8. Eu enfrento conversas difíceis? 9. Minha postura, olhar e expressões combinam com a mensagem que eu estou passando? E a última, quando eu falo, sinto que sou ouvido com atenção e respeito? Tudo bem? Tudo bem aí, pessoal? Respondam aí no chat se tá tudo bem. Conseguiram responder? Ó, agora podem somar todas essas respostas, tá bom? Isso, somem as respostas, tá bom? Que eu já vou dar aqui a resposta final.
Então, vamos lá. Somando a pontuação, tá? Se você fez de 0 a 10 pontos, você é um comunicador em alerta. O que que é um comunicador em alerta? A pessoa sabe muito, mas ainda não consegue transformar conhecimento em influência. É um desafio. Transformar conhecimento em influência. De 11 a 18 pontos, um líder operacional. O que é um líder operacional? Consegue se comunicar no dia a dia, mas ainda pede força em conflitos, reuniões e feedbacks. Como é que você quando você está em conflito, quando você está em uma reunião, quando você precisa dar um feedback? Você consegue se comunicar, mas você perde força? É um líder operacional. Pode passar. De 19 a 25 pontos, um líder em desenvolvimento. Já tem uma boa base, mas precisa refinar presença, influência e segurança. Olha só, hein? Já tem uma boa base, mas precisa refinar presença, influência e segurança. De 26 a 30, é um líder comunicador estratégico. Tem uma comunicação forte, tem grande potencial em influenciar e aperfeiçoa seu posicionamento. Olha que legal. Quem se sentir à vontade, pode colocar aí no chat, tá? O resultado, algo que você queira compartilhar. Pode colocar aí no chat. Como é que foram, pessoal? Ok, 21 pontos. Tá. 22. Ok. Deram pontuações altas no momento. Ó, 27, a Verice. Legal. 21. Ok. A Gleice deu 24. Estou em desenvolvimento. Isso aí, gente. Não tem problema se a pontuação deu pouca, né? Se deu um pouco mais baixa. O importante é vocês estarem aqui para aprender, para se desenvolver e desenvolver essa comunicação na liderança. Tudo bem. E aí, agora a Raiane vai falar um pouquinho com vocês. E aí, gente, como foi? Esse teste, né? Sempre fazer essas autoanálises, elas são a gente se conhecer um pouquinho melhor. Às vezes a gente acha que ia dar um resultado e dá outro, somos surpreendidas. Então, a autoanálise é algo que sempre nos traz para a consciência, e é isso que nós queremos, que vocês estejam conscientes de que a gente pode sempre melhorar essa realidade. Então, a boa notícia é que nós podemos nos desenvolver com técnica, com prática, com clareza sobre onde queremos chegar. Por que essa autoanálise é tão importante? Para nós termos a consciência de onde queremos chegar. E nós sempre queremos estar um passo à frente, nós sempre queremos estar melhorando na nossa vida profissional, para que isso não gere sofrimento, porque é muito ruim. Nós passamos cerca de 9, 10 horas dentro do trabalho do nosso dia, e esse dia estar sendo um dia sofrido, ou você vai fazer uma conversa difícil, já gera aquele sofrimento, dá um feedback, você fica dias pensando em como falar, como agir, como fazer da melhor forma. Então, hoje nós vamos trazer aqui algumas ferramentas para que isso melhore, para que seja um pouco mais leve.
E aqui eu apresento para vocês os 4 pilares da comunicação na liderança. Mas são 4 pilares importantíssimos para que a gente consiga atingir um nível maior de comunicação assertiva, que nós consigamos seguir um mapa, literalmente um mapa dessa comunicação. Então vamos lá. Propósito, conexão, influência e clareza. Vamos começar pelo primeiro pilar, que é o bendito do propósito. E aí, o que envolve aí dentro do propósito? Qual é a intenção com essa conversa? Então, aonde realmente você quer chegar? Qual é o resultado final que você precisa atingir com aquela reunião, com aquele feedback, com aquela apresentação, com aquela grande reunião, quando nós reunimos toda a equipe? Qual é o contexto, qual é o propósito daquela reunião acontecer? Seja ela uma apresentação, ou uma reunião, ou uma conversa individual. Quais são as possíveis reações do outro? Eu vou falar para vocês, a reação do outro é o que mais nos pega. Nós criamos 1000 cenários na nossa cabeça, pensando em como vão reagir, pensando no que vão falar, pensando em como que isso vai refletir na sua liderança, na sua gestão. Então, muitas vezes a reação do outro nos preocupa muito mais, até mesmo do que a mensagem que a gente precisa passar. E aí é que a gente não pode se perder. Nós precisamos ter a compreensão de que a gente não pode perder de vista o propósito daquela conversa. Eu escutei antes de falar, e aí esse é um ponto muito principal, muito chave que nós precisamos aprender, a escutar um pouquinho mais antes de falar. E eu sempre costumo dizer que toda a história tem 2 versões e a verdade. Porque para mim, sempre aquela versão vai ser a verdade. Para o outro, também sempre vai ser a verdade. Então, nós precisamos, antes, principalmente, anotem aí, principalmente, antes de dar qualquer feedback, nós precisamos ouvir um pouquinho a versão do outro, a versão de como ele chegou naquele estágio, do que aconteceu naquele momento. Porque nós, às vezes, carregamos uma bagagem muito grande de dentro da nossa casa, carregamos uma bagagem até do próprio trabalho, e a gente não percebe o quanto isso influencia no nosso dia a dia. E às vezes aquele colaborador nem tá tão bem aquele dia, mas a gente não escutou, a gente não fez esse olho no olho com ele para saber o que realmente estava se passando. Qual é o equilíbrio entre as falas? Eu posso chegar já atacando, já dando a minha versão dos fatos, sem ter escutado o outro? Quem aqui gosta ou quem aqui já passou por uma situação onde você não te escutaram? Coloca aqui no chat. Quem já passou por uma situação onde só veio o ataque primeiro, sem saber a sua versão? E às vezes acontecem 1000 coisas que fogem aos nossos olhos e a gente precisa ouvir. Então, esse foi o primeiro pilar, que foi o propósito, tá bom? Vamos agora para o segundo pilar, que é a conexão. E aí, esse pilar é importantíssimo, porque pessoas se conectam com pessoas. Pessoas, elas erram, elas acertam, elas fazem o melhor, ou às vezes elas fazem o pior também, dependendo de quem é. Mas você conhece o comportamento do seu colaborador? Qual a forma que ele se comunica? E aqui, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Rede social é uma coisa que fala muito, mas muito mesmo sobre a comunicação do outro. Porque muitas vezes vem para mim e fala assim: mas eu sou nova no trabalho, como que eu vou já conhecer a comunicação do outro? E muitas vezes eu preciso liderar pessoas que eu não conheço ainda. Dá uma stalkeada, dá uma olhadinha lá na rede social. Aí você vê lá a curtida. Eu odeio meu chefe, eu odeio meu trabalho, eu odeio todo mundo que tá naquele lugar. Ou aqueles memes que a gente vê engraçado da internet. Ou aquela pessoa que não posta absolutamente nada da vida dela, ou seja, ela é completamente retraída, ela é uma pessoa que não gosta de se expor. Olha só o quanto a comunicação fala conosco. Eu tenho o hábito de todos os dias chegar em todos os setores.
mesmo que eu perca ali 5 ou 10 minutos. Mas eu dou bom dia para todos os meus colaboradores. E eu faço isso por N motivos. É um passo simples, é um passo fácil, mas eu consigo sentir o clima do local. Eu chego na recepção, eu dou bom dia. Eu chego na sala da enfermagem, eu chego nos ambientes administrativos e eu olho olho no olho mesmo. E tem dia que você olha para aquele colaborador que é super expansivo e ele te dá um bom dia mais fechado, um bom dia mais triste. Você já na hora pensa, hoje aquela pessoa não tá bem. Então a gente não pode perder a conexão com as pessoas. Nós precisamos ter conexão, nós precisamos conhecer quem está do lado da gente diariamente, às vezes mais tempo do que a nossa própria família. Vocês concordam? Faz sentido para vocês? Coloca aqui no chat para gente, para saber se a gente continua aí na sintonia, se faz sentido, se vocês acham que isso é algo que vocês conseguem enxergar isso no dia a dia. O segundo pilar aqui da influência. E aí eu pergunto para vocês, na liderança de hoje de vocês, quem é você no setor? As pessoas te procuram ou te evitam? Quando um problema muito grande aparece, será que as pessoas pensam, meu Deus, vamos corrigir antes que a Rayane chegue e acabe com a nossa raça? Ou será que as pessoas pensam, não, vamos procurar a Rayane porque ela tem uma solução para esse problema? Quantas pessoas têm 2 problemas para cada solução? Conta aqui para mim. Quantos colaboradores vocês conhecem que têm 2 problemas para cada solução? Porque eu conheço alguns. E é muito difícil, gente. É muito difícil trabalhar com quem reclama o tempo todo. É muito difícil trabalhar com quem toda hora tem problemas para soluções que nós encontramos. Ou que é uma pessoa tão fechada, mas tão fechada, que os colaboradores não conseguem acessar. Eles pensam, se eu chegar lá, vai voltar tudo para mim. Como é que vai ser, né? Então a gente precisa ter influência enquanto líderes, enquanto gestão. E a Priscila, que está aqui com a gente, nossa mentora também, e muito obrigada por estar aqui hoje, Pri. Ela falou acho que foi semana passada, nos stories dela, sobre os lugares que são ocupados. E isso é muito verdade. Se você, como gestor e como líder, não é a pessoa que resolve o conflito, não é a pessoa que tem uma influência dentro do setor, outra pessoa terá por você. Porque o espaço precisa ser preenchido. Ela fez um story falando muito sobre isso, falando sobre a questão do futebol, de você ter os líderes e os espaços a serem preenchidos. Isso faz total sentido no nosso dia a dia. Peço até licença para utilizar aqui esse exemplo, porque o que acontece hoje é que se você não se posiciona, outra pessoa se posiciona por você. Então, se você não é o líder que tem o posicionamento da resolução, pode ter certeza que outra pessoa vai te atravessar. E você vai ficar lá como um enfeite. Ah, a gente tem um líder ali, a gente tem um gestor ali, mas quem resolve mesmo é fulano. Quantas vezes a gente já não escutou isso? A gente tem uma pessoa que está numa posição assim assado, mas quem resolve mesmo é ciclano. E aí gera aqueles conflitos, geram aquelas inseguranças, gera aqueles comentários. Ai, fulano não devia estar nem ali, porque ele não resolve nada. Então, quem é você hoje na sua liderança? Qual é a sua influência sobre a sua equipe? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que tem algumas questões aqui, ó. Sim, Raimundo, eu tenho esse costume de dar bom dia a todos os setores. Isso estreita vínculo com a equipe, exatamente. Infelizmente, tem muitos colaboradores sugadores de energia. Ter sabedoria é necessário e muito desafiador. Com certeza, Ingra, tem colaborador que suga mesmo a nossa energia. E esses dias, alguém até falou para mim, e acho que foi inclusive minha supervisora que também está aqui na aula conosco, Leilane, que falou que as pessoas gostam de desabafar com você, né? O pessoal gosta de entrar na sala, de ter a porta aberta, de falar, de pedir conselho. E eu gosto também de ter essa influência. Eu acho muito importante. Eu acho importante que nós tenhamos essa influência na vida do outro, que nós sejamos referência para a vida do outro. E eu acho muito bacana isso, muito bacana.
Eu sou a que não espera por ninguém, vou e resolvo. Mesmo assim, ainda tem pessoas que acham ruim. Não fazem, acham ruim quem fez. Pois é, Jennifer, mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes também a gente não pode, a gente tem que lembrar de não se sobrecarregar tanto. Por quê? Eu já fui essa pessoa, hoje eu tento muito ser menos do que isso, mas eu já fui aquela pessoa de, eu não vou perder tempo ensinando, eu vou lá e resolvo. Mas isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso nos sobrecarrega. E isso gera um certo, digamos assim, egoísmo da nossa parte de achar que só nós conseguimos resolver. E aí a gente se sobrecarrega. Então toma um pouquinho só de cuidado com isso, porque a gente acaba tendo uma carga muito maior. E às vezes, aqueles 5, 10, 15 minutos que você vai perder tempo, você está ensinando o outro a ser tão bom quanto você. Então, cuidado com essa sobrecarga, cuidado com. Eu sei que os processos nos atropelam muitas vezes, que a gente às vezes não tem esse tempo de ficar explicando e tudo mais, mas você gera também conexão e também confiança no outro quando você ensina um pouquinho daquela resolução, um pouquinho de como você resolve algum conflito. Mesmo que seja algo, uma parcela daquilo que você faz, tente também ensinar o outro, tente ficar menos sobrecarregada. Tá bom? A gente resolvendo tudo acha que acaba nos adoecendo. Exatamente. Nós resolvemos tudo, queremos colocar tudo isso dentro daquela bolha que só nós resolvemos. E quando a gente falta? Quando a gente falta, vira um caos. Então, isso não pode acontecer. Nós temos que deixar a nossa equipe preparada para agir como nós agiríamos. Agir como que se nós estivéssemos lá, o que que nós faríamos. Tá bom? Vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui para a apresentação. E aí a gente chega no pilar da clareza. E aqui eu vou trazer um exemplo muito claro para vocês. Essa mudança, protocolo ou orientação é cabível nesse contexto? E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês. Hoje eu preciso atingir meus indicadores, como todo gestor precisa, e hoje eu tenho na minha realidade, um parque tecnológico, ou seja, computadores, de 2018, com um sistema que já está muito mais avançado. Será que é cabível, às vezes, algumas falas de eu trazer números e indicadores, sendo que eu tenho 2 computadores para uma equipe? E por que que eu trago isso para vocês? Porque às vezes nós somos pressionados a falar, nós somos pressionados a orientar, mas nós não estamos dando estrutura. Então, qual é a estratégia que eu preciso usar diante daquele cenário? Eu faço um rodízio de colaboradores, eu solicito para que eles se entendam nos horários, eu dou um jeito daquela função acontecer. Mas eu preciso ter clareza, clareza de como é que está a minha realidade hoje. Com qual colaborador eu posso contar dentro daquele perfil? Não vai adiantar, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da enfermagem, não vai adiantar eu colocar um funcionário que tem um perfil de UTI para dentro de um perfil de estratégia de saúde da família. Ele não vai ficar contente, ele não vai ficar, ele vai trabalhar amarrado, ele vai dizer que ele foi obrigado. Então, qual é o perfil ali de funcionários que eu tenho hoje? Eu preciso ter essa clareza dentro de mim. Porque às vezes eu coloco ele numa escala e eu sei que as escalas existem, elas precisam ser cumpridas, mas eu também tenho que entender que tem pessoas que não vão se dar bem naquele tipo de profissão, ou naquele tipo de escala, ou naquele tipo de setor. Então tem que ter muita clareza. Gente, eu vou falar para vocês que até a fofoca eu tenho clareza para quem eu vou fazer e para onde ela vai chegar. A intencionalidade, a clareza e a intencionalidade, até quando eu quero que alguma coisa se espalhe, eu sei exatamente o colaborador que vai espalhar isso rapidamente. Eu tenho clareza da onde eu quero chegar e de como eu quero falar aquele recado, tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui se vocês falaram alguma coisa no chat, mas eu faço o possível para ensinar a equipe também, isso mesmo, Jennifer. Já agi muito assim, até entender que delegar é essencial, exatamente. Delegar também faz parte desse processo e faz boa parte desse processo. Eu sou, espero, isso aí. Então vamos lá.
Até aqui tá fazendo sentido para vocês? Tá tudo certo? Vocês estão no mesmo barco que eu? Coloca aqui no chat se tá fazendo sentido para vocês. A comunicação, ela vai muito além de você ter uma equipe. Ela faz parte do relacionamento entre seres humanos, que é aquilo que eu trouxe lá atrás para vocês. O relacionamento entre seres humanos, ele não pode ultrapassar o limite dos indicadores. Ou seja, eu não posso espremer as pessoas por números. Eu não posso ultrapassar esse limite de você conversar com o outro desse olho no olho pelos números. E isso é muito importante. A gente não pode sacrificar pessoas por números. E aí é a dica que eu dou para vocês e que eu falo muito sobre esses pilares. Vocês precisam de clareza, vocês precisam de norte. Vocês precisam saber aonde vocês querem chegar com muita clareza, com muito propósito. Quando vocês vocês estão lá para se preparar para uma conversa difícil com o outro. Como que eu faço essa preparação, Rayane? Você vai conhecer primeiro o seu colaborador. Você vai preparar um ambiente estável para que ele se sinta um pouco mais confortável. Você vai dar privacidade também para conversar com esse colaborador. E antes de começar qualquer fala, escute o lado dele. Pergunte primeiro. Pergunte como é que foi essa situação? O que aconteceu nesse dia? Porque veja bem, quantas vezes, preste atenção, quantas vezes nós falamos com alguém sobre algo que aconteceu na nossa vida. E quando a gente fala, meu Deus, mas ficou muito ruim a hora que eu falei em voz alta. Nossa, mas ficou muito pior do que eu imaginava. E isso a gente tem base na neurociência. Nosso espelho. Nós estamos ouvindo aquilo que nós falamos. E aí a gente começa a perceber, nossa, talvez realmente não tenha sido muito bom aquilo que eu fiz. Ou então, ele vai defender a tese dele até o final, mas você vai conseguir puxar os pontos específicos que ele deveria ter feito diferente. Falado, nossa, mas se isso aconteceu assim, você não acha que você deveria. Se você tivesse tomado outro rumo, a história não tinha mudado? E ele vai parar para refletir, porque você parou para escutá-lo primeiro. E como eu sei que tem muitos profissionais aqui da saúde, eu falo para vocês que a falta da comunicação na saúde, ela pode até perder vidas. A falta da comunicação na saúde, a hora que você começa lá atrás a falar o beabá, porque o óbvio sempre precisa ser dito, a gente começa a juntar uma conexão ali que você pode até perder uma vida. Semana passada, eu tive um caso muito específico na UBS, onde, por falta de uma dipirona e uma falta de comunicação entre a minha equipe, porque alguém pegou a última dipirona e não avisou o enfermeiro, alguém pegou a última dipirona da farmácia e não falou: ó, essa daqui é a última, vocês precisam fazer um pedido. E aí chegou uma criança convulsionando e cadê a bendita da dipirona? Como é que a gente trata uma convulsão sem uma dipirona? Aliás, numa convulsão não, uma convulsão febril sem uma dipirona. E a minha cara foi para onde? Com a criança indo para a UPA sem ter tomado uma bendita de uma dipirona. E tudo por falta de comunicação dentro da própria equipe. É claro que a reunião foi no dia seguinte, mesmo porque a gente não fica esperando muito tempo para deixar a pólvora pegar fogo. Então, eu dei algumas dicas para vocês aqui, alguns caminhos que são certeiros, caminhos que eu uso muito no meu dia a dia e funcionam. Então, até aqui tá tudo certo para vocês? Vocês estão gostando? Coloca aqui no chat o que vocês estão achando. Se faz sentido para vocês. Se vocês passam também no dia a dia, assim como eu, alguns probleminhas aí com a liderança, e que a gente precisa um do outro para a gente se fortalecer e sermos mais felizes nessa comunicação, sermos mais assertivos e ter um pouco mais de leveza.
Sim, faz muito sentido, muito bom. Isso aí, ainda bem. Estou muito feliz mesmo. Que a gente preparou com muito carinho esse mapa da comunicação estratégica, mostrando quais são os pilares na prática. Então, vocês conseguem, na prática, colocar isso no dia a dia. Colocar isso na vida de vocês. Pensar primeiro qual é o propósito que eu quero chegar, pensar aí qual é a clareza que eu preciso atingir. Eu acho que vocês conseguem colocar esses pilares na prática e ver a mudança acontecer. Eu quero que vocês me falem no dia a dia, me chame lá no WhatsApp, me fale no Instagram. Olha, eu coloquei hoje essa dica em prática e deu certo. Meu colaborador saiu de uma forma diferente. Então, eu quero muito que vocês coloquem esses pilares em prática, tá bom? E usem esse mapa valioso da comunicação estratégica. Faz sentido, Leilani colocou, faz sentido. Essa também está sendo um espelho da nossa rotina, com certeza. E eu fico muito feliz que tenha feito bastante sentido para vocês. Vamos ver aqui mais um pouquinho para cima. Abrindo a cabeça e vendo como a comunicação é importante no dia a dia. Exatamente, Luiz. A comunicação, por mais que a gente saiba muito, por mais que, assim, muitas vezes a gente tenha um conhecimento muito grande, passar essa comunicação adiante faz toda a diferença. E a forma correta de passar essa comunicação, gerando menos atrito entre as pessoas, gerando menos disse-me-disse, porque isso desgasta a liderança. A verdade é que a gente perde um tempão com relacionamentos humanos. A gente perde bastante tempo. E eu não sei se a palavra é perder, mas a palavra é que o tempo hoje em dia ele está muito precioso. Nosso tempo está muito precioso. E a gente acaba desgastando muito com a questão do para nos desgastar menos, para que isso fique um pouco mais fácil, mais fluido durante a nossa gestão, durante a nossa liderança. Muito bom, Brina Cabeça. Estamos no mesmo barco, com certeza. Faz total sentido, com certeza. Vou usar amanhã esses pilares para fazer a análise de uma não conformidade entre a equipe. Isso mesmo, Raquel. E quero você me contando, que a gente conversa bastante no Instagram e no WhatsApp. Eu quero você me contando como é que foi, tá bom? Bom, gente, vamos lá. E aí, eu e a Kênia juntas, nós temos um propósito que é potencializar as pessoas a desenvolverem essa comunicação mais clara, mais estratégica e autêntica. A gente não vai, a gente prima, a gente tem assim em mente não tirar a autenticidade de cada um. Porque a minha comunicação nunca vai ser igual à da minha parceira Kênia. A dela é uma em uma direção e a minha é outra. Mas nós juntas, nós sempre vamos conseguir levar se cada uma souber aonde quer chegar. Nós temos a nossa marca registrada que ninguém tira da gente, o nosso jeito único que ninguém tira da gente. Mas com técnica, com intencionalidade, com clareza, a gente consegue muito mais resultados e muito menos sofrível, que eu sei muito bem que hoje o que a gente sofre bastante é para alcançar esses resultados de forma mais leve, mais tranquila, né? Então, nós hoje a nossa missão, é o nosso propósito, é a comunicação, é potencializar pessoas e comunicarmos pessoas. E aí, inclusive, tem algumas pessoas aqui na aula que já participaram da nossa imersão em comunicação. Se quiserem colocar aqui no chat como foi a experiência, para o pessoal ver, porque é uma experiência inovadora, uma experiência completamente diferente do que vocês já viram e já viveram. Nós trazemos muita coisa na prática para que vocês realmente consigam sair transformadas. Eu tenho aqui a Vivi, a Ana, que já participaram da nossa imersão. Duas lindas, maravilhosas, assim como outras pessoas. A Vivi colocou aqui no chat, participei, amei, foi maravilhoso. A Gleice foi uma experiência incrível. A gente fica muito feliz de saber que a gente contribuiu aí com a comunicação de vocês. E aí, imagina só, a gente viveu um dia inteiro na prática.
treinar, receber feedback, corrigir erros, desenvolver confiança e aprender técnicas aplicáveis imediatamente. O dia da nossa imersão, nós passamos um dia inteiro fazendo tudo isso. Nós treinamos, nós damos feedback, nós falamos, olha, isso não tá tão legal, você pode substituir por aquilo. Nós conseguimos, com grupos pequenos, trabalhar no praticamente no individual de cada um. Nós vamos juntos, fazemos esse network, essa conexão, mas todo mundo passa pela experiência da prática. E é um dia literalmente transformador para quem participa. Curso excelente, foi uma experiência incrível. Esses é os depoimentos das nossas mentoradas aí da imersão. Temos aí hoje a Lívia e a Raquel, que fazem um trabalho no individual também com a gente, começaram recentemente e já estão tendo resultados. Então, ele é um dia que ele é para transformar a sua comunicação. Vai ser dia 25 de julho. Na imersão, você vai aprender como falar com segurança, os diversos tipos que nós temos da comunicação, como conduzir as conversas difíceis, como criar conexão rapidamente, o storytelling, as técnicas de influência, linguagem corporal, que faz completa diferença, comunicação para reuniões e vídeos, exercícios práticos durante todo o dia, coffee break e network. Aí vocês me imaginem só. Essa reunião, essa aula de hoje, ela foi feita com maior carinho para passar técnicas aplicáveis para vocês. Porque a gente está cansado de ver por aí técnicas vazias. A gente está cansado de ver por aí só falatório e nada acontece. Então, nós temos como propósito de vida realmente entregar conteúdo, entregar experiência, entregar o pulo do gato que a gente chama, por quem passa por aquele processo. Nós não estamos aqui só falando de teoria, nós falamos daquilo que vivenciamos no dia a dia. Então, por isso que a nossa imersão se torna tão especial. E hoje nós estamos aqui convidando vocês para participar desse dia 25 de julho, que vai ser o dia inteiro, das 8 às 17. E nós teremos todas essas ações nesse dia, que é um dia super gostoso. Parece que é um monte de horas, mas elas passam assim, voando, porque a gente traz acolhimento. Nós vamos trabalhar também sobre inteligência emocional. Então, é um dia recheado de muita novidade, de muito autoconhecimento, que com certeza vocês vão sair de lá transformadas. E hoje eu convido vocês a estar conosco nesse dia da imersão. Quem não participou, participe. Quem já participou e também quiser participar de novo, fica à vontade, porque as meninas sabem que é um dia de muito acolhimento e de muita troca de energia boa, de energias positivas. Vamos lá. Então, ele será um dia para transformar a sua comunicação. Durante a imersão, você vai aprender como falar com segurança, os diversos tipos de comunicação, como conduzir conversas difíceis, como criar conexão rapidamente, storytelling, técnicas de influência e linguagem corporal. Para quem é a imersão, né, Raiane? Você está falando tanta coisa, mas eu nem sei se ela realmente é para mim. Então, se você se encaixa em um desses perfis, se você lidera pessoas, se você empreende, as empreendedoras que estão aí conosco, conduz reuniões, se você vende ideias, se você apresenta projetos, se você sente que sabe muito, mas comunica pouco, se você quer ser lembrado pela forma como você fala, se você quer ser lembrado, se você quer deixar aí um legado da forma como você fala e como você age. Tem pessoas que vivem hoje de palestras, de falar para o outro, de ensinar para o outro. É aquilo que eu sempre falo, quando você lidera e que você usa técnicas para isso, o seu dia fica um pouquinho mais leve. A forma de falar com o outro fica um pouco mais leve. E você pode continuar onde você está hoje. E olha que a gente entregou coisa pra caramba hoje. Então, eu acho que vocês podem usar esses pilares muito bem no dia a dia de vocês. Ou vocês podem desenvolver a habilidade que mais influencia as carreiras, que é a comunicação.
A escolha é de vocês, com toda certeza. Nós estaremos aqui para acompanhar vocês. E a oratória com propósito vai ser dia 25 de julho. As vagas são limitadas porque nós trabalhamos com grupos pequenos. Nós não trabalhamos com grupos muito grandes porque a gente gosta de dar atenção para todo mundo. Todo mundo fala, todo mundo se apresenta, todo mundo consegue passar um pouquinho do que sabe e consegue passar um pouquinho daquilo que aprendeu também. Então, por isso que as vagas são limitadas. Então, na imersão oratória com propósito, são 8 horas de imersão presencial, muito importante que ela é toda presencial. Nós damos um material de apoio, coffee break, certificado, dinâmicas práticas, feedbacks e muito network. Conhece pessoas maravilhosas. Somos 2 palestrantes, eu e minha amiga Kênia, que está aqui. Nós entregamos tudo mais um pouco que vocês podem imaginar nesse dia. Hoje, nós estamos aí com uma oferta desse dia maravilhoso que não vai durar muito. Por quê? Contabilizando tudo que eu falei para vocês, se vocês forem procurar uma imersão como essa no mercado, ela não vai sair por menos de R$ 897. E hoje, para quem está aqui, pessoal que a gente já conhece, que a gente já fez essa conexão, nós estamos dando essa oferta exclusiva, essa oportunidade exclusiva de ser pelo valor de R$ 299,99. Mas esse valor ele vai durar até dia 10 ou até ocupar todas as vagas. Porque, como eu disse para vocês, nós trabalhamos com grupos muito pequenos. E metade dessas vagas já estão aí garantidas pelo pessoal, principalmente aí a Jana, que está aí presente. Foi a nossa primeira, assim que a gente lançou, né, Jana? Já falou: uma vaga é minha, ninguém tira, ninguém tasca. Ela tá aí garantida nesse dia maravilhoso conosco. Então, eu convido vocês a não perder essa oportunidade. Depois do dia 10, ele vai voltar para o valor normal, não vai ficar assim por muito tempo, ou até o encerramento das vagas. Eu tô aqui, ó. Firme e forte. Maravilhosa. Maravilhosa. Estará conosco dia 25, né, Jana? Sim, sim, se Deus quiser. Você gostou da aula? Adorei. Tô tudo anotadinho aqui. Que bom, Eu, fico feliz. é o que eu falei, né? Eu em perto de vocês, assim, eu tenho um pouquíssimo conhecimento, né? Mas eu tô gostando bastante. Que legal. Tô Fico gostando, feliz, viu? muito, muito feliz mesmo. Acho que a Maria também falou aqui. Eu quero fazer parte dessa equipe. É isso aí, é isso aí. Rai, Já fiz uma inscrição também, Maria. Verdade, já tá com a inscrição aí garantida. É isso aí. Rai, deixa eu falar algumas coisas aqui. É, a imersão vai acontecer no Hotel Internacional. Ali na frente do Shopping Internacional tem um hotel. Então, vai ser lá no Hotel Internacional, sentido Rio, tá? Rio de Janeiro. Então, vai ser ali café de hotel. Café da manhã vai ser um café de hotel. Então, pensa aí, um dia inteiro, né? Para vocês, tá? E muito legal esse teste que nós fizemos. Porque assim, algumas pessoas colocou algumas notas que foram umas notas mais altas, outras umas notas mais baixas, mas o mais importante é estar em desenvolvimento, em busca de desenvolvimento. E eu gostaria de fazer, Rai, aqui uma menção da minha gestora que está aqui, a Josi. É uma gestora que me ensina muito, me inspira. Gratidão, Josi, por você estar aqui. Aí a Jennifer também está aqui, né? Pessoas que me inspiram. Não sei se a Tereza, a Gabi também está aqui, mas são pessoas que aí também me inspiram bastante. E nós queremos ver vocês lá com a gente, aprendendo, desenvolvendo. Ó, a Gabi está aqui, ó. Que legal. Obrigada, Gabi, por você estar aqui também. É uma honra te receber, Gabi. E são pessoas que me inspiram também e me ensinam. E a gente, né, Raj, nós gostaríamos que todos estivessem com a gente,
aprendendo nesse dia especial, porque é importante nós estarmos em desenvolvimento, aprendendo, nos desenvolvendo, crescendo, estar aí perto de pessoas que nos ajudem a se desenvolver e crescer todos os dias. Ah, É Jenny, isso. obrigada. É isso aí, gente. É sobre isso. E a gente vai ficar muito feliz em ver vocês pessoalmente nesse dia, porque vai ser uma honra treinar mulheres tão potentes que a gente sabe que tem tanto a ensinar, que tem tanto a passar, né? E a gente está muito, muito, muito feliz mesmo de fazer mais um projeto como esse e conseguir transmitir a nossa mensagem e melhorar a vida de vocês, melhorar a comunicação de vocês para que seja algo mais leve e que vocês possam sair de lá transformadas. Vou deixar Vou deixar aqui, tá bom? Um QR Code para vocês entrarem. As vagas são limitadas, como eu já disse, não vai ficar nesse preço por muito tempo. É uma oferta exclusiva, principalmente para quem está aqui hoje conosco. É sobre isso, é sobre se desenvolver, como disse a minha amiga Kênia, sobre estar disposta a se desenvolver. Isso mesmo. E assim, nós ficamos muito felizes que nós finalizamos mantendo aí a quantidade de pessoas com a gente na aula. Desse momento estamos com 30 pessoas conectadas e não temos assim palavras para agradecer a cada um que pegou uma hora do seu dia para aprender e se desenvolver. Muito obrigada, gratidão, gente, por vocês acreditarem em nós, acreditarem no nosso trabalho. Obrigada, Veri. Obrigada de verdade a cada uma. E é um prazer, uma honra, e nós queremos muito conhecer todos pessoalmente. É isso aí, queremos mesmo. Vamos passar as informações lá no grupo também. Estamos muito felizes, muito obrigada por ter nos escutado. Espero ter contribuído aí um pouquinho com vocês sobre tanta informação que a gente tem para passar, que é esse desafio da liderança. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta específica aí de liderança, coloca lá no grupo, tá? Que nós depois respondemos aí para a pessoa pessoalmente, tá bom? Vamos tirar uma foto? Tira aí, Rai, uma foto. Faz um print aí. Se arruma, Peraí, mas aí. deixa eu ver se vai dar certo aqui. Peraí. Então, deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo aqui, porque tem bastante gente, graças a Deus. E aí, peraí. Hum. Quem costuma fazer esses prints maravilhosos é a Raquel, né? Raquel, me ajuda, Raquel. Cadê ela aí? Porque eu tô no celular, sai todo mundo muito pequenininho. Peraí. Rayane, o meu não aparece todo mundo. Olha aí, tá vendo, Raquel? O meu também não tá aparecendo. Eu Oi, acho que não vai aparecer todo mundo, que nem para mim tá aparecendo em tá duas aparecendo todo telas. mundo. É. Você Porque consegue fazer tá, um print, ô Pri? Que o olha, meu aqui tá muito. meus prints não são os melhores. Porque eu printo aí, a foto some, porque meu WhatsApp não tá aqui no computador. Então ele não Ah, vai ficar entendi. 100%, entendeu? Aí eu tenho medo de Entendi. tirar o print e não salvar. Você Deixa tá eu no ver aqui se eu computador? consigo. Eu tô, mas eu tô vendo todo mundo pequenininho. Eu não sei mudar aqui a. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Eu não sei. Eu tô vendo todo mundo bem pequeno aqui. Eu não sei se eu consigo Eu mudar. acho. Ó, deixa eu ver galeria dinâmica aqui. Ah, não vamos ficar Não, aí segurando o pessoal, não, é, né? não Tira dá. assim. Tira duas fotos. Tá aparecendo. Vou... Tira duas fotos e você Tá certo. depois monta. Mais fácil. Não perde. Tira uma tela, depois tira outra. Vou tirar uma então, tá? Sorriam.
Deixa eu ver se deu certo. Peraí. Vou parar de aparecer aqui. Peraí. Oi, Rai. Uma foi, mas peraí que tem mais uma. Deixa eu salvar essa. E agora vamos a outra como pessoa. Segunda tela. Tirar agora. Pessoal da segunda tela. Aqui, sorriam. É isso. Não tá aparecendo todo mundo, mas tá aparecendo grande parte aí. Agora acho que eu consegui mais uma. Peraí. Gleice, Lívia, Leilane. É quem tá aparecendo agora. Sorriam. Aí. Agora da Jana, acho que eu peguei um. Jana, Raquel, Maria Esteves, Nayara. Sorriam, menina. Aí. E agora, gente, de novo. Boa, acho que agora eu consegui pegar todo mundo, hein? Legal. Pessoal, boa noite para vocês. Obrigada por terem ficado aí com a gente até o final, tá bom? E se tiverem alguma dúvida, escrevam. Obrigada às nossas mentoradas aí individuais, as meninas, a Raquel, a Lívia, as meninas que já se inscreveram também na imersão, a Pri. Gente, a Pri é maravilhosa, nossa mentora também. Obrigada, Pri, gratidão por tudo. Parabéns, viu? Foi um sucesso. Amei, amei, amei. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, muito, muito obrigada, viu? Tchau, tchau, gente. Já parou de gravar, Pri? Esqueci. Deixa.